Travelex Bank é o primeiro banco do Brasil focado em câmbio. E ter um especialista em operações com diferentes moedas é mais econômico e vantajoso para seu negócio. Aqui você conta com mais agilidade e segurança em suas operações internacionais, para o fechamento de um câmbio, de uma importação ou exportação ou uma operação financeira. Muito mais do que um banco tradicional em que o câmbio é só mais um serviço. Nós somos referência. Acesse travelexbank.com.br. Vamos então falar um pouco da economia brasileira, que está um pouco assoberbada. A ideia é a gente conversar então sobre inflação e dólar, que são temas que estão totalmente correlatos, mas principalmente tentar entender um pouco causas e efeitos e chegarmos um pouco mais, talvez, no que pode acontecer daqui para frente, já que sabemos que a inflação é um tema importantíssimo para 2022, especialmente por conta das eleições. Como nós vimos ao longo dos últimos 2 anos, as pesquisas elas refletem um pouco o cenário econômico. A partir do aumento da inflação, você vê uma mudança significativa dentro das pesquisas eleitorais, e isso se reflete no quadro que nós observamos agora. Bom, nesse primeiro painel nós teremos o João Manuel Campanelli, do Travelex Bank, e Reinaldo Lagrazzi, do Panambi Capital, fazendo as suas palestras, cada um com 15 minutos. Depois nós vamos abrir para o debate. Temos aqui a Priscila Trigo, do Bradesco, que vai ter 5 minutos para fazer sua colocação, ou então uma pergunta direta, e estamos aguardando também o Paulo Castro, da Sovos, que terá o mesmo tempo para fazer isso. Bom, começando da ponta para cá, João, vamos com você então, 15 minutos? Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Tem que apertar o botão, acho. Ok. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês, patrocinando a Money Report, esse movimento tão importante para a gente disseminar informações e esclarecer uma série de coisas, uma vez que a gente vive numa sociedade em que as notícias, as fake news e tantos outros boatos correm tão livremente, não é verdade? E a gente atualmente, às vezes, até perdeu a noção do que é certo, do que é errado, do que é verdade, do que não é verdade, né? E o dólar, infelizmente, ele é uma moeda que ele sofre com todas essas variações e flutuações que eu comentei, né? Em 2021, no evento da Money Report que eu participei, eu comentei sobre a inflação e falei sobre o problema que o dólar ia enfrentar, que ele ia ser altamente pressionado pelos eventos que estavam acontecendo. Em 2021 nós estávamos no meio da pandemia praticamente, né? Havia uma série de movimentos dos bancos centrais para estimular a economia, para manter as famílias com dinheiro no bolso e assim sucessivamente. Isso foi um movimento que não foi exclusivo no Brasil, foi ao redor do mundo. Nos Estados Unidos nós tivemos a versão mais, vamos dizer, mais benevolente que nós tivemos nessa situação, a distribuição de cheques do Trump, que é o nome do cheque que é chamado assim, e isso fez com que a economia então tivesse todo um desenvolvimento, mas o preço do dólar, ele começou a uma escalada um pouco diferente, porque nós tivemos um problema chamado aversão a risco, que é o corrente do dólar, que é normal isso acontecer. Por que isso aconteceu? Nós tivemos várias coisas, né? O direcionamento do capital que passou a mudar de países, né? Países em processo de lockdown ou tendo a retomada, mas mesmo assim as suas economias tendo um processo bem letárgico de retomada de ação e de atitude. Nós tivemos a questão do choque da oferta, né? Nós tivemos países que reabriram imediatamente e não estavam preparados para a retomada, então nós tivemos falta de mão de obra. Muitas empresas ainda continuam com isso. Hoje mesmo o jornal está noticiando que as companhias aéreas continuam com falta de mão de obra para aumentarem a quantidade de voos. E nós temos então uma série de fatores que vieram acontecendo e causaram então uma elevação do dólar natural, mundialmente. Por quê? Primeiro, por ser uma moeda mais forte, o Treasury americano continua sendo um papel muito interessante, e nós tivemos a inflação que veio comendo por baixo. De uma forma tardia, os bancos centrais começaram a ajustar as suas taxas de juros.
O mercado americano é um dos últimos a fazer isso, e o último será a Europa, que tem segurado a taxa de juros tremendamente. Isso tem feito com que a taxa, ou a paridade, a relação do dólar com relação ao restante do mercado, sofresse, então, toda a aversão a risco e fosse altamente pressionado. No Brasil, sendo um pouco mais prático agora, fez com que a taxa de juros ficasse, a taxa de dólar ficasse girando numa taxa de 4,90, chegasse até quase a 5 e alguma coisa, 5,40, 5,50, voltasse, e agora ela novamente sofre a pressão do mercado em função de guerra, de inflação, a falta de commodities que começam a sofrer. Nós temos o problema do gás na Europa, que vai pressionar altamente a economia europeia no próximo semestre, e com a chegada do inverno, principalmente, eles estão entrando no verão. Nós estamos entrando no inverno, eles estão entrando no verão. Então, por enquanto, isso é tranquilo, mas ali para setembro, outubro, esse cenário começa a mudar, porque o gás começa a ser mais consumido na Europa, e a Rússia já cortou fornecimentos. Então, nós vamos ter um impacto muito grande, e provavelmente nós vamos ter uma pressão entre a paridade do dólar e do euro. O que é que isso tem a ver com o mercado brasileiro? Bem, nós estamos sujeitos a toda essa volatilidade que acontece mundialmente, então isso faz com que a moeda suba ou a moeda desça, e faz com que a gente também tenha cenários muito difíceis pela frente, em que nós teremos um período de eleições, que nós vamos ter aqui não só no Brasil, tivemos a Colômbia, que nesse fim de semana teve as suas eleições, o Brasil, que terá a sua eleição. Começamos a ter a preparação para a eleição americana no próximo ano, parece que não, mas já está chegando aí, e a gente começa a ter toda uma pressão na moeda americana, que isso faz com que a nossa moeda seja altamente impactada, uma vez que toda a nossa economia está dolarizada ou indexada em dólares. Então, isso são coisas que nós vamos sofrer, e o mercado de câmbio, ele deve ter, então, as suas moedas devem ter um impacto que vai fazer com que essa taxa se mantenha a níveis altos. Nós não prevemos, pelo menos na nossa discussão interna dentro do Banco Travelec, nós não prevemos que a taxa de câmbio vá ceder nos próximos meses. A gente vê a retomada do turismo, principalmente o turismo para a América, mais para a América do que para a Europa. Aos poucos ela está retomando, a Travelex é líder mundial em papel moeda ao redor do mundo, e nós começamos a ver os fluxos circularem ao redor do mundo, mas ainda a níveis muito baixos. O último levantamento que eu tenho, que é de maio, então é do mês passado, mostra que nós estamos movimentando fluxos da ordem de 30% a 40% do que movimentávamos antes da pandemia. Então, isso significa que o volume de turismo ainda continua muito baixo, principalmente nos países europeus, e a grande incógnita é a Ásia, que tem uma economia que hoje não sabemos para onde vai. O desaquecimento chinês, a mudança da postura da China com relação ao restante do mundo, e as próprias atividades que ela usa politicamente ou economicamente na região, que causam, então, toda uma insegurança. O Brasil, então, passa por um processo de que, por ter uma moeda altamente indexada ao dólar, vai sofrer todas as consequências que a moeda americana sofrer. Então, nós acreditamos que o dólar a nossa expectativa é que o dólar deverá prosseguir num processo de alta, um processo extremamente pressionado, mais pela aversão a risco do que pelo preço propriamente justo da moeda. Hoje, se nós calcularmos o preço justo da moeda, só como referência, num estudo que nós fizemos lá, nós chegaríamos a uma moeda ao preço de 3,30. Tá? Mas a aversão a risco é tão alta no Brasil, que faz com que ela esteja nesses níveis que ela é praticada. E a gente tem, então, vários fatores que estão pressionando a nossa moeda e fazem com que a gente tenha que conviver com isso. Essas são as minhas palavras, depois eu vou deixar o restante para comentar na hora que a gente estiver discutindo. Tá bem? Obrigado. Obrigado, João. Só uma pergunta, João. Quais são os critérios para a gente chegar a esse preço de dólar justo? A gente, quando calcula a paridade de moedas, a gente faz uma conta, tem uma equação que é feita vezes a reserva bancária,
a inflação interna e a taxa de juros da moeda oposta que você está calculando. Então, quando a gente calcula, essa paridade mudou a semana passada com a mudança dos juros americanos. Mas até antes da mudança dos juros americanos, então, quando a gente calculava os juros no Brasil versus a reserva bancária e depois os juros nos Estados Unidos versus a reserva bancária, você gera o preço da moeda equivalente em moeda nacional. É assim que funciona, de uma forma bem ampla. Legal. Muito bom. Vamos passar a palavra, então, para o Reinaldo Legrandi. Vamos lá, Reinaldo. 15 minutos. Obrigado, prazer estar aqui. Fala por inflação, você começa a falar pelo dólar, mas os dois são bastante relacionados. Mas a inflação global que está vindo é uma inflação que foi bem-vinda quando começou. Afinal, nós estamos há 15 anos, 2008, 14 anos, trabalhando com o risco de deflação. E a deflação é muito ruim. A deflação é um cenário atípico em que o consumidor deixa de comprar hoje porque amanhã vai estar mais barato. O investidor deixa de investir na produção porque o preço vai cair. Então a deflação desorganiza completamente a economia. Então o grande receio dos formuladores de política sempre foi a deflação. Até alguns americanos falaram assim, eu sei tratar a inflação, a deflação nós não sabemos. Então, o Banco Central americano falou isso. Então agora, já que sabe tratar a inflação, chegou a hora. E foram 12 anos de política expansionista no mundo, e com o Covid foi ultra mega expansionista. Então foi muito dinheiro, como o João falou, nos Estados Unidos, no Brasil, no México foi menos, na Europa um pouco menos, na China menos ainda. Então cada país teve um volume e está sofrendo as consequências disso. Nos Estados Unidos foi bem forte, conseguiu evitar a deflação e fez a economia voltar a crescer. E a inflação, que era uma inflação que foi bem-vinda quando ela chegou, porque a inflação ela é importante não só para evitar a deflação, mas a inflação ela ameniza as tensões dentro da economia, né? Então, assim, um setor que está perdendo relevância, ele não precisa reduzir salário, a própria inflação come o salário, ajusta, põe no lugar. Então a inflação é uma inflação baixa e estável, é importante. Nos países desenvolvidos se fala em 2%, nos emergentes se fala em 3%. Depende um pouco do cenário, mas é uma boa média. Enfim, a inflação reapareceu, foi ótimo, e junto com isso veio a desorganização da pós-vacinação no mundo, com gargalos logísticos muito grandes, e fez o preço de commodities subir e inflacionou ainda mais. A indústria de petróleo, em particular, já está há muitos anos sem investimento, porque é uma indústria desincentivada, os próprios bancos têm restrições a fazer empréstimos para investimento em fósseis. Então o petróleo hoje tem uma questão de demanda muito forte, a demanda é forte. Para reduzir o preço do petróleo você precisa reduzir a demanda, não tem como aumentar a oferta. E vários outros produtos a mesma coisa. A agrícola também foi uma coincidência, safras ruins, clima ruim, guerra, e preço de agrícolas está nas máximas, soja, milho, trigo, e estão nas máximas. Inclusive se fala até em crise de desabastecimento, países muito pobres provavelmente terão problema com fome. Então, o efeito fiscal dos últimos 14 anos, acelerado nos últimos 2, é o motor da inflação. A commodities veio para ser a cereja do bolo, mas a questão fiscal é forte. Até eu vi nesses dias aqui uma matéria muito interessante dizendo que os monetaristas têm um ponto, que o monetarista diz assim, toda inflação é monetária, você põe muito dinheiro na economia, esse dinheiro vai pagar mais pelos mesmos bens. Se não aumentar a oferta, a demanda subiu, porque tem mais dinheiro. Então eu prefiro essa visão mais careta monetária do que acreditar que preço de commodities caindo vai trazer a inflação para baixa, o que tem sido a discussão muito dos formuladores. Todos os bancos centrais estão dizendo que commodities vai cair, isso vai arrastar a inflação. Claro, quando a commodity cair, vai
dar um blip para baixo, mas a inflação, a questão dela é uma questão fiscal. Os governos colocaram muito dinheiro. Aí nos Estados Unidos deixou de ser uma inflação transitória, com os Estados Unidos se falou muito disso, a Europa também falou muito em transitória, e o Kuroda no Japão, semana passada, hoje é terça, acho que foi sexta-feira, falou que a inflação no Japão é transitória. Então, assim, um filme que vai se repetir provavelmente. Estados Unidos deixou de ser transitória, a mudança na comunicação do Banco Central, do Comitê de Política Monetária americano foi muito forte na semana passada. No anterior, eles diziam assim: o foco da política monetária é o combate à inflação e manter o mercado de trabalho robusto. Nessa última statement, eles falaram: a missão é o combate à inflação. Tirou o mercado de trabalho. Simplesmente tirou o mercado. Ou seja, agora o foco é na inflação. Os Estados Unidos têm essa história de ter duas metas, né? No Brasil também agora tem. Mas, na realidade, é uma meta só. Então, os Estados Unidos acelerou seu combate à inflação, acho que fez um bom trabalho, atrasar, demorou. A estratégia era acabar com o risco de deflação, então eles atrasaram o combate. Acho que atrasaram um pouco demais, é fácil dizer agora, mas atrasaram um pouco, mas vão retomar porque, como disse a Yellen, eles sabem combater a inflação. A Europa está atrasada, vai ter um problema com isso, e provavelmente maior que os Estados Unidos, e o Japão eu não sei. O Japão tem 2,5% de inflação lá, é baixa, é uma economia completamente diferente, mas é estranho dizer que uma taxa de 10 anos lá, 0,25%, o Banco Central comprando, enfim, nós temos uma inflação global, o Brasil está nesse bojo, fez muito fiscal, as commodities subiram muito de preço, que é bom para a balança comercial, mas o real não valorizou o suficiente para compensar o ganho que tem com commodities. Porque o Brasil sempre teve um ciclo que dizia o seguinte: quando a commodity sobe de preço, puxa a inflação, mas aí o real valoriza e o real faz o preço em reais no Brasil compensar. Então, o impacto na inflação no Brasil, por essa métrica, deveria ser quase nulo. Mas o real desvalorizou por outros riscos e, como o João falou, está pressionado, não tem cara de que vai voltar muito, não. Então, o cenário de inflação é um cenário forte, no mundo vai demorar para a inflação cair, os bancos centrais também estão dizendo isso, o do Brasil falou, o dos Estados Unidos falou também, então nós pode fazer a conta com 3, 4 anos de inflação para voltar nas metas. Nos Estados Unidos 2% é 2025, ou um pouco mais longo. E acelerar para chegar em 2 não faz sentido. Se você falar assim, tem que ser 2 em 2023, a recessão teria que ser muito forte. Então o cenário de inflação é um cenário forte, taxa de juros está subindo para combater, isso é bom, eu acho que é o cenário correto. Taxa de juros muito baixa também é complicado, isso desorganiza também, foi muito difícil nos últimos 14 anos. Então esse é o cenário de inflação alta e juro para cima, voltando ao que a gente chama de normalização da política monetária. Tá bom, quando vem normalização da política monetária, taxa de juros no país avançado está subindo, e nos Estados Unidos sobe o juro, sobe o dólar, né? Porque se a taxa de juros lá é maior, você tem mais interesse em comprar dólar e aplicar naquela taxa de juros. Então o tal do diferencial de juros aumentou um pouco, e faz com que o dólar fique mais forte no mundo. O dólar não é só o real, na verdade esse ano até valorizou, o real desvalorizou muito em 2020 e 2021, né? Mas o ien esse ano perdeu 18%, o euro perdeu uns 10 ou 12%, emergentes entre 3 e 10%, a China 3%. Então o dólar ganhou todo mundo. E por que ele ganhou? Porque diferencial de juros é 1. O que faz uma moeda forte? O diferencial de juros faz isso. Uma outra condição para uma moeda forte é ter um ambiente macro estável. Ter um sistema jurídico e de contratos também forte, que você consiga ter segurança jurídica. Uma moeda ela é mais utilizada, mais forte, quando ela é facilmente utilizável. Você vai para os Estados Unidos, para a Europa, que moeda que você compra? Você vai para a China, o que você compra quando você vai viajar? Você compra dólar.
Não, vou viajar para a Europa, vou comprar yuan, porque a China vai crescer. Bom, você vai usar em lugar nenhum. Você compra dólar, você não usa real, você usa dólar. Então, o dólar é a grande moeda, ele faz parte do portfólio dos gestores em torno de 2/3, qualquer gestor global, gestor de reserva internacional, 2/3 é dólar. E o restante é euro, bom, aí depende da região um pouco, mas o dólar é a grande moeda. E com esse impulso dos Estados Unidos, com juro mais alto e com atividade econômica melhor do que no resto do mundo, é natural que o dólar se valorize. E aí, com o dólar valorizando, faz uma pressão no real, que é uma pressão forte em todos os países emergentes. É difícil virar esse jogo no Brasil. Só que o Brasil, o câmbio foi lá para 5,80, 5,60 durante a pandemia, foi muito mais do que no comparativo, e deu a impressão que estava muito desvalorizado. E deu mesmo. Mas olhando hoje, assim, com o benefício de olhar para trás, quando você olha a conta de pagamento, não me parece assim que a conta de pagamento do Brasil, a conta corrente brasileira, foi tão superavitária, que o câmbio estava tão desvalorizado. Isso é interessante. Então, a gente fala que o real está desvalorizado, você vai para o exterior, se sente muito pobre, né? Porque realmente o 5 por dólar é caro. O Brasil realmente está virando um país pobre. Fora a inflação lá fora, né? Mas você olha a conta corrente brasileira, está excepcional? Não está excepcional. Não está. Não sei se a Priscila depois quiser falar um pouquinho sobre isso, mas está... Né? Assim, quando tivesse super desvalorizado, a gente devia estar fazendo 3% do PIB de superávit, não está fazendo 0,5%, 1%. Então, eu não sei se tem muito espaço para valorizar. Eu também não sou a pessoa adequada para falar isso, porque eu errei nesses últimos meses muito. Eu nunca achei que o dólar fosse abaixo de 5. Todos os amigos meus estão bravos comigo. Eu falei, 5, imagina, pode comprar aqui abaixo de 5, assim não vai, né? Mas tem esse movimento. E olhando para frente, tem esse cenário de juro para cima. O Brasil já fez o movimento de juro, então vai ficar onde está, por aí. E no exterior você tem um juro um pouco para cima, então pressiona a moeda forte contra o real. Por outro lado, a gente tem uma eleição no Brasil que eu não sei o que vai ser. Ela pode ser positiva, negativa, pode ser até zero o impacto. Mas tem muita coisa pela frente. E a gente ainda tem um ambiente inflacionário forte, né? A inflação aqui também vai demorar para cair, o que vai comer um pouco do preço do real. Mas eu paro por aqui, devolvo a bola para o Luiz e estou à disposição. Vamos então para o comentário da Priscila. Opa, já estava funcionando, né? Vou voltar. Agora se desligou. Agora sim, agora eu vou. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês. Eu tenho bastante comentário aí com o que já foi dito aqui, e talvez algumas perguntas mais à frente, mas eu queria colocar talvez um pouquinho do cenário que a gente tem, né, do entendimento que nós temos a respeito de inflação, do quão diferente é essa inflação, e por isso, né, a gente tem esse câmbio pressionado, né, esse dólar mais forte. Enfim, para o Brasil, talvez a gente tenha histórias domésticas, né, aqui dentro, internas, que fazem muita diferença em relação aos nossos pares, a outros países da América Latina e a outros emergentes, e por isso nosso câmbio ficou tão depreciado, né, em relação a esses pares durante a pandemia. Mas acho que o mundo inteiro está embarcando numa de fiscal um pouco mais expansivo, até para combater a inflação. Então, utilizando também o fiscal para combater, apesar do caminhão todo, né, de dinheiro que foi despejado ali durante a pandemia, né. A inflação se sabe combater, né, ela é mais desejada do que a deflação, isso é bem verdade, mas não precisava vir tudo em 2 anos, né. Acho que o prazo, né, em 2 anos a gente tem inflação tão forte no mundo como um todo, e o mundo sabe combater, mas há muito tempo não se combatia a inflação. Eu acho que isso muda também o cenário. Por que eu falei, né, de diferença em relação à inflação desse ano, né? Se a gente resgatar o ano passado,
a leitura de inflação no mundo, e aí nos Estados Unidos, né, principalmente pelo Fed, era uma leitura de que a inflação era passageira, era proveniente de commodities, da reabertura por conta da pandemia, problemas de cadeia global. E o que foi se descobrindo ao longo do ano passado e nesse ano, com esses dois impactos importantes, né, guerra e novos problemas de lockdown na China, é que esses problemas de cadeia eles são mais duradouros, né, mais persistentes do que se imaginava. E eu acho que essa é a grande diferença, tanto de nível inflacionário, é claro, mas também de quanto tempo os bancos centrais vão levar para combater essa inflação e trazer a inflação para patamares menores. Dito isso, assim, é muito parecido com o que a gente está vivendo no Brasil. No Brasil, o Banco Central brasileiro começou o ciclo de aperto monetário ou de subida de juros, né? Não foi tanto de aperto lá atrás, porque o juros estava muito baixo, mas de subida de juros há bastante tempo. A história para o mundo inteiro é que a gente talvez tenha que ter taxas de juros mais elevadas durante um período mais prolongado. Então, nível mais elevado também. E a surpresa do Fed na semana passada, né? Acho que deixa bem claro essa história, e por um tempo prolongado, assim como o Reinaldo colocou, também é bastante nossa visão. A história de commodities para baixo, né, como essas cadeias globais elas estão muito pressionadas, né, se eu olhar para petróleo, não tem realmente como aumentar a oferta de forma muito rápida, e a demanda ainda segue persistente, né, apesar de todas as previsões de que a demanda global de petróleo cederia talvez um pouco mais para frente, é verdade, mas a gente tem uma demanda ainda muito forte por petróleo no mundo como um todo, e isso tem deixado essa commodities em patamar muito elevado de fato. Não tem como ceder rapidamente ao ponto de influenciar a inflação de uma forma muito rápida. O mesmo acontece para as agrícolas, né? Se fala em 2, 3 safras, 4 safras positivas, ou seja, sem problemas de clima no mundo, para normalizar preços de soja, milho, trigo agora, que foi bastante afetado por conta de guerra, inclusive. Então, é um pouco mais duradouro esse ciclo monetário, e por isso a nossa leitura é que talvez o câmbio também não ceda para patamares de paridade, né? A gente calcula alguma coisa, não os 3 e pouco, né, que foi dito ali pelo João, mas a gente calcula ali um número justo, né, na nossa leitura, algo como 4,5, 4,60, a gente chegou muito perto disso ao longo desse ano. E aí novas medidas fiscais aqui dentro, por isso que eu falo que o doméstico tem um impacto muito grande na nossa cotação, a gente tem essa reversão do que está acontecendo. Foi uma conjuntura, não foi só o doméstico, foi uma reversão para o mundo também, a consciência dessa inflação mais persistente e da necessidade de bancos centrais mais duros, que fizeram com que a gente tivesse nova depreciação de moeda, né? E aí, combinado com esse interno, com esse aumento de fiscal aqui dentro, também um cenário talvez mais negativo, né? E aí eu talvez passo a bola, né, e questiono um pouco o que está sendo colocado aqui, não de questionar e de duvidar nada disso, mas de entender um pouco mais esse mecanismo, né? Porque quando a gente fala de dólar fortalecido, a gente pode falar aí de um dólar a 5, já está fortalecido, né, dessa paridade. A gente pode falar de um dólar a 6, de um dólar acima de 6, e é sempre muito difícil, eu sei, a magnitude desse câmbio, mas a minha dúvida é o quanto vocês enxergam esse câmbio mais pressionado, esse dólar, perdão, mais pressionado, né, mais elevado. Acho que essa é a grande questão, e claro, de novo, talvez a gente erre muito ainda, né? Câmbio, talvez a variável mais difícil de se prever. Tem muitos fatores influenciando ao mesmo tempo. O justo não necessariamente funciona no curto prazo, e às vezes nem no médio e longo prazo, que a gente não está vendo esse câmbio para esses patamares. Mas eu queria tentar tirar um pouco essa sensibilidade de vocês, de quanto o dólar daqui para frente, o quanto vocês têm, para cima de 5 parece razoável, 5 muito, 5 pouco, enfim, passar aí um pouco a bola para vocês. Vamos lá, João, começando por você.
É a pergunta que não cala, é isso? A pergunta de 1 bilhão. Pergunta de 1 bilhão de dólares em relação ao dólar. Tá ficando pouco agora, né? A gente tem que falar mais. Pergunta de 100 milhões agora. Acho que se eu soubesse a taxa, eu provavelmente não estaria aqui, né? Né? Só uma explicação. Quando eu falei de uma taxa de 3,30, existem várias formas de a gente calcular a paridade da moeda para fazer equivalência, tá? Num cálculo puro, a gente chegou nesse nível de 3,30 e foi antes do reajuste da taxa de juros americana, que pesa muito. Nós trabalhamos lá com um nível de taxa que até antes da alteração dos juros nos Estados Unidos, a gente trabalhava numa taxa de 4,80, 4,90, era um patamar aceitável e que a gente calculava que é o que deveria ficar o mercado. Com a mudança da taxa de juros americana, isso deve sofrer bastante, tá? E a gente já começa a olhar uma taxa girando em torno de 5,10, 5,20. A gente acha que esse é o piso que deve ficar. Ela deve sofrer, às vezes, com algum acontecimento, alguma coisa, ela deve subir ou descer, mas a gente trabalha com esse nível de taxa para os próximos, pelo menos para os próximos 30, 60 dias no máximo, tá? Há um divisor de águas que a gente vê, que é o início da campanha eleitoral em agosto, e que a gente não sabe, é um outro assunto que vai ser discutido aqui, não é? Mas a gente não sabe qual vai ser a intensidade dessa campanha. Isso pode fazer com que a taxa americana sofra uma volatilidade muito grande, mais por aversão a risco do que por movimento econômico propriamente dito. Mas alguns fatores são interessantes. Ontem à noite eu estava olhando o mercado. Nós hoje na B3 temos a posição comprada de estrangeiros em moeda, em dólar, né? É a maior posição que a gente já teve. Eu nunca tinha visto esses números. Quer dizer, o pessoal está investindo no Brasil e está fazendo hedge, está posicionado para não ter sobressaltos. Então, isso é bom porque ajuda numa eventualidade de uma saída ou de uma tomada, de uma decisão de sair, eles têm uma equivalência, então você vai ter realmente só a pressão de procura, de oferta e procura. Então, não deve subir tanto, que é ao contrário de quando a gente não tinha esses mecanismos bem colocados para trabalhar. E um outro fator que a gente tem também, que a gente considera que é muito importante, nós temos agora, a maioria dos contratos de safra estão sendo liquidados de exportação agora. Então a gente começa a ter uma entrada de liquidação financeira em moeda estrangeira muito forte acontecendo agora nos próximos meses. Então a gente acredita que isso deve ajudar a fazer um balanceamento e um equilíbrio. Por isso a gente trabalha com uma taxa de 5,10, 5,20, pelo menos nos próximos 60 dias, que é agosto, que a gente espera para ver como será o nosso próximo rally, né? Reinaldo. A única certeza que a gente tem é que vai errar, né? Mas eu não é por medo de errar, não, mas eu realmente não tenho um preço na cabeça, assim. Eu só acho que quando eu olho o mundo e o que acontece no Brasil, não vejo razão para o real ficar mais forte do que está hoje. E hoje está 5,20, né? Que é bastante, né? Bateu 4,80, 4,80, sobe rápido, desvalorizou rápido. Mas eu acho que os Estados Unidos é a locomotiva do mundo, né, da atividade econômica. Está indo bem, está crescendo um pouco mais agora, está com uma taxa de juros mais apertada. Eu acho que o dólar vai continuar sendo a moeda forte do mundo contra todas as outras. É claro que não sei exatamente, o real tem as peculiaridades que a gente conhece aqui, já falamos bastante, mas eu acho que o dólar ainda vai fazer enfraquecer muitas outras moedas. O Japão é uma, o renminbi chinês é outra, o euro talvez já tenha ido, mas eu acho que o Brasil é isso, vai ter inflação ainda durante algum tempo, economia fraca, um processo eleitoral e fiscal ano que vem é ruim, o fiscal ano que vem tende a ser bem ruim. Acho que essa discussão fiscal está um pouco congelada no Brasil, porque esse ano está sendo bom, e muita gente diz que é fruto de um processo quando
na realidade ele é fruto de inflação, que antecipa tributo, e de commodities também. Então, se commodities caem de preço, o fiscal piora. Então, o Brasil ano que vem deve ter um fiscal ruim. Tudo isso me leva a crer que o real vai ficar muito pressionado. Então, se é 5,60, 5,80, que sempre pareceu muito alto, eu não sei, mas eu não compraria real. Eu acho que o real vai continuar desvalorizando. Só o Paulo Castro para o nosso debate. Paulo. Ô Luiz, obrigado. Tá me ouvindo bem? Super. Bom dia a todos. Bom, meu nome é Paulo. Eu queria trazer um tema um pouquinho diferente de câmbio e inflação na nossa discussão, né? E esse tema ele tem a ver com o empresariado brasileiro e essa força motriz que a gente tem na nossa economia, né? Que é a livre iniciativa, que tão bem representa aí uma força no nosso país. E nessa direção, eu queria fazer um comentário sobre as reformas e sobre o custo do Brasil, né? E qual é o poder que essa estrutura interna, representada pelo setor produtivo, pode ter numa melhoria econômica da posição do nosso país. E quando a gente analisa o custo do Brasil, a gente tem aí uma oportunidade de 1,5 trilhões por ano, né, de economia, que são as reformas estruturantes. Esse é o famoso mandala, né, que se discute, onde os dois maiores contribuidores dessa economia potencial seria a questão da mão de obra, né, e o custo da mão de obra no país, que é o primeiro grande contribuidor, onde a gente teve alguns pequenos avanços, representando cerca de 380 bilhões de reais por ano de economia potencial, de melhoria, e a questão tributária, que já foi tocada, né, pela palavra da situação fiscal, que também seriam mais 280 bilhões de economia para esse país. E quando a gente analisa a situação das reformas estruturantes, a gente realmente não tem um horizonte muito positivo pela frente, né? A reforma tributária representada pelas PEC 45 e a PEC 110 estão travadas, né? A pauta no Congresso travada pela questão da paridade entre os entes, federal, estadual e municipal. Existe uma grande discussão de se transferir cargas entre setores, né? Então parece muito mais uma reforma que briga para transferir mais carga de indústria para serviços, de serviços para indústria, e menos uma reforma que de fato consiga eliminar grande parte dos tributos e da complexidade que gera uma ineficiência enorme. Então, nesse aspecto, a gente tem notado que a reforma tributária está estagnada, um imposto moderno que poderia, de fato, ampliar as bases de contribuição seria um caminho ideal, porém há uma falta de discussão e de aprofundamento do conhecimento e dos estudos e das viabilidades técnicas de uma reforma tributária mais estruturante, né, que realmente reduza o número de tributos e toda essa complexidade que a gente tem hoje. E do ponto de vista da briga entre os entes da federação, a gente também enxerga que o uso da tecnologia está mais do que na hora de entrar em cena, podendo provocar uma melhor conversa entre a federação, os estados e os municípios. Então existe a corrente do imposto único, né, que a gente fala um imposto, que a gente não sabe exatamente qual que é esse um imposto. O fato é que ter 62 tributos, como a gente tem hoje, com regime de substituição tributária, alterações na legislação todos os dias, realmente dificulta muito a atividade produtiva e a atratividade do nosso país. Então eu queria perguntar para vocês aqui na mesa qual é o potencial que internamente nós podemos ativar, né, e aí se beneficiando que o Brasil é um país neutro, que a gente está num momento de a agricultura nunca esteve tão bem no nosso país, um momento onde tem a guerra da Ucrânia. Como que o Brasil poderia se aproveitar desse cenário para tentar virar esse jogo? Jorge? Reinaldo? Jorge, vamos lá. Boa pergunta, Paulo. Eu acho que essa é uma discussão ampla e eu acho que é uma discussão que ela passa por alguns pontos que eu acho que vai chegar uma hora no Brasil nós vamos ter que tomar uma posição como empresário, como brasileiro.
não é? A discussão fiscal, ela passa por um problema de que ela acaba batendo na discussão do orçamento da federação. Porque não só o repensar, vamos chamar assim, da estrutura fiscal, dos tributos, da forma como ela é cobrada, ela também passa pela discussão de para onde esses recursos são gastos na esfera federal, estadual ou até mesmo municipal, não é? E eu vejo quando esse processo está travado, ele passa exatamente pelo fato de que não querem chegar nesse ponto de discussão, rediscutir os tributos, ter um tributo único. Se a torneira continuar dando água, você pode mudar a torneira de lugar, eu não tenho problema. Mas o problema é quanta água vai continuar saindo para mim consumir aqui do outro lado. Eu acho que esse é o grande problema. Então a gente começa a ter um problema fiscal ligado a um problema político, vamos chamar assim, e estrutural do próprio governo federal. Eu vejo que essa é a grande dificuldade que a gente tem e é um desafio que a gente tem. Eu acho que se a sociedade não mudar a sua postura com relação ao que exige dos seus governantes, nós dificilmente vamos ter uma mudança nesse cenário. É um desenho que não é exclusivo do Brasil, é um conceito, quando a gente olha para os demais países na América Latina, a gente vê algo semelhante, não é verdade? Mas nós precisamos mudar isso e eu acho que é um grande desafio. Eu acho que os números que você comentou, eu já tinha visto alguns desses números e eles por si mesmos provam que nós mudaríamos. A expressão boa é da água para o vinho, né? Um país que tem capacidade, tem mão de obra, tem espaço, tem um clima maravilhoso, tem tudo para produzir, e tudo, mas a gente emperra exatamente nessa estrutura, esse peso fiscal que a gente carrega, ele é extremamente alto e uma revisão dele, eu vejo que passa pela revisão de como esse dinheiro é gasto atualmente pela administração, tá? Acho que esse é o nosso maior desafio. Reinaldo? Acho que o Paulo colocou vários pontos, né? A agricultura é o setor que mais cresce nos últimos, 20 anos, tem uma produtividade de 4% ao ano, é um setor muito bom. E vai muito bem, está num momento excelente. Acho que é 15% do PIB, né? Que a agricultura é pouca coisa. O PIB do Brasil continua crescendo pouco, cresce 1% ao ano na média, a população cresce 0,8%, ou seja, renda per capita não cresce. Então o país não cresce. O Estado hoje não é um Estado eficiente, né? O Estado brasileiro não é um Estado eficiente. Mas o Brasil tem ondas de governo bom, que faz uma série de reformas, e aí o Brasil dá aquele salto, né? E tira um pouco do atraso, depois fica um tempo meio parado e ficando para trás. Nós estamos precisando agora dar um salto em algum momento e pegar aí uns 10 anos bons e tentar subir um pouco, porque quando você olha para dentro, e os governantes costumam fazer muito isso, você olha para dentro e fala, olha, fizemos muita coisa aqui, fizemos isso, fizemos... É verdade, melhorou. Mas quando você olha para o cenário fora de casa, você está muito pior do que você estava comparativamente. Então o Brasil está ficando para trás. Não tem a menor dúvida que o Brasil está ficando para trás. Tem uma série de discussões que a gente não participa. Na Europa, Private Equity, Venture Capital, está olhando assim, como é que vamos explorar o espaço? O Brasil está discutindo matemática ainda, né? Você vai falar, não, ajuste fiscal, como é que faz a conta? Põe, não põe, está dentro, está fora. O Brasil continua... outro dia eu ouvi um senador, o Cristóvão Buarque, acho que ele é PT, ele falou assim, o Brasil precisa parar de confrontar a lei da gravidade e da matemática. Então, a gente continua com isso e o mundo está discutindo outras coisas. Agora, no Brasil tem assim, tem ondas boas de governos bons, estruturantes, que fazem reformas e tal. O mundo inteiro precisa de reforma. A gente chama de reforma, parece alguma coisa muito grande, reforma. Não é. Reforma é o dia a dia, isso é para sempre. Você sempre está atualizando, só que lei é mais difícil. Mas nós temos essas ondas e também temos empresas no Brasil muito, muito boas, temos empresas excepcionais que disputam o mercado global. O Brasil não está aproveitando esse momento de commodities bom para fazer a estrutura
de governo do país andar bem, mas tem indústrias muito boas. E tecnologia a gente sabe aproveitar bem. Estou vendo o João aqui, que toca uma empresa de tecnologia, e o Brasil cresce a 2 dígitos nesse segmento faz 30 anos. Então, assim, tem muita coisa que funciona no Brasil. O Brasil realmente quando o Brasil desponta, aquele gigante levanta, o mundo inteiro olha, porque é um mercado interno considerável, é um país grande, tem muito recurso. Assim, sempre que a gente tiver uma chance, o Brasil vira atrator de capital, de investimento, de negócios. Mas no curto prazo nós não estamos vendo isso acontecer. E não parece que vai ser nos próximos anos. Vamos ter que esperar uma onda boa. Enquanto isso, vamos fazer nosso trabalho. Senador Cristóvão Buarque é do Cidadania. Já foi do PT há muito tempo. Você não quer entrar nessa discussão também, Priscila? Eu falo um pouquinho. Talvez só para contribuir, assim, tem diferença em tamanho, que a gente chama de carga tributária, que é o tamanho, a quantidade de impostos, e tem a história de transformar alguns impostos, né, simplificar em um imposto único, que era a proposta, o carro-chefe da proposta que estava sendo discutida, né, na PEC 45, e que isso traria por si só uma redução do custo para você, para recolhimento de impostos, enfim, uma simplificação do sistema tributário, que eu acho que era o que estava sendo discutido. A carga tributária é muito difícil, dado o tamanho do Estado na economia brasileira, e que só cresceu, né, ao longo desse tempo, cresceu sabiamente quando teve que tomar as rédeas por conta de uma pandemia, mas que a gente vinha de uma série de tentativas de reformas, né, como a reforma da Previdência, que foi bastante importante em termos de economia, mas que por si só não resolveria o problema fiscal do Brasil. Então, como essas medidas estão paradas, né, como o Paulo mesmo colocou, e não vejo também num horizonte curto, né, talvez nos próximos anos, essa discussão, pelo menos para a redução de carga tributária, pouco espaço para isso, né, realmente a gente fica sem esse horizonte de melhorias muito boas à frente, né. Uma pena, a gente foi pego de calças curtas, né, com a pandemia, e piorou, né, a situação fiscal num estado que já estava bastante fragilizado, né. Tinha alguma coisa como 70% de dívida sobre o PIB, e a gente chegou a quase 90%, né, 85%, 86% de dívida PIB por conta da pandemia. Só para a gente ter uma base de comparação, esse 70%, 75% já era bastante elevado, né, em 2014, mais ou menos 2013, a gente estava falando de alguma coisa como 50%, 55% de dívida PIB. Então, a gente já vinha numa toada muito ruim, tentando fazer reformas estruturantes positivas. Acho que a reforma tributária, essa reforma tributária que estava sendo discutida, era simplesmente uma simplificação, e aí partiria mais adiante para uma redução de carga, de mercado de trabalho, inclusive, né, que estava sendo discutido. Mas, de novo, a pandemia veio e foi uma onda diferente, que acaba deixando mais para frente ainda essa possibilidade de redução de carga tributária, dado o tamanho do Estado hoje. Bom, antes de abrir aqui para o debate propriamente dito, fazer um comentário, que a inflação é um problema que foi muito congênito aqui na sociedade brasileira. Eu lembro quando eu tinha 13 anos de idade, eu estava passeando com meu pai de carro e eu falei para ele, eu precisava de um aumento de mesada. E ele falou assim, como assim? Não, que eu não consigo mais comprar o que eu comprava antes. Então, quando eu tinha 13 anos, eu já sentia os efeitos da inflação no meu bolso. Então, vamos extrapolar isso para uma empresa. Consegui. Não foi o que eu queria, mas eu consegui. Sem ganhos de produtividade? Nenhum. Olha, se fosse a minha filha, era capaz dela conseguir o dobro ainda, porque ela tem o sangue da crise correndo nas veias. Mas, de qualquer maneira, a gente fala sempre desse problema da inflação e esquece que a deflação talvez seja um problema ainda maior. Veja quantos anos o Japão teve que lidar com essa questão e não conseguir resolver, porque é muito mais lógico
para a nossa cabeça tentar resolver o aumento de preço do que a queda de preço, porque daí você embarca numa espiral deflacionária que leva a uma diminuição da atividade. É uma coisa muito complicada. Essa questão do dólar justo me chamou muita atenção, porque eu lembrei dos 3,95 de 2002, e um cálculo que eu li recentemente era de que esse 3,95, se nós capitalizássemos todos os juros e também a inflação do período, seria 8,39. Mas esse 3,95 foi o pico. O pico, exatamente. Não chegou no final, não foi até o fim. Mas, vem cá, tem alguma chance de chegar nesses 3,95 atualizados? Pela inflação e juros. Tem alguma chance, João? Eu acho que essa taxa de 3,95 não volta mais, não. Acho muito difícil, porque o próprio momento que a gente passou, pandemia, uma série de coisas, isso mudou muito o peso da estrutura de preços, né? Então, e quando você atualiza, seja ela por inflação ou por juros, fatalmente ela não volta mais para esse nível, né? A ata do Copom saiu agora cedo, está falando de uma inflação de 8,5%, 9%. A gente não consegue voltar para trás. Reinaldo, você estava falando da questão das commodities, que é meio inevitável uma queda do preço de maneira geral. Como é que isso impacta a economia brasileira, já que se falou tanto na força do agro, que você até disse, relativizou, né, que falando de 15%, 16%, mas eu acho que isso é um ponto que, se todo mundo explica esse crescimento econômico dos últimos anos através das commodities, como é que isso impacta, então? No setor agrícola, acho que ele é 15% do PIB, mas commodities para o Brasil é muito relevante. Por exemplo, na Bolsa Brasileira, 50% do volume é commodities. Talvez até um pouco mais. Então, commodities é muito importante para o Brasil. Agora, se eu falei que commodities vai cair, eu acho que eu exagerei um pouquinho. Eu não acho que, eu não tenho certeza que vai cair. Mas no mercado de commodities tem uma expressão que eles chamam de efeito chicote, né? Que, assim, quando um preço sobe, não só commodities, quando um preço sobe muito, aumenta-se a produção. E, em geral, essa produção ela passa do ponto, esse aumento, aí gera oferta, e em determinado ciclo o preço cai, né? Isso está acontecendo, não é só commodities, nos Estados Unidos isso está acontecendo no mercado de varejo agora. Outro dia aquela empresa Target, que é concorrente da Walmart, você deve saber, né? Ela caiu 30% o preço da ação. Aí você falou lá, depois caiu mais 7%, 8%. O estoque ficou enorme, porque eles não tinham estoque para vender, compra, um dia parou e o estoque cresceu. Na agricultura, isso tem muito essa coisa do efeito chicote. Quando o preço sobe, o agricultor planta mais, compra mais fertilizante, aumenta a produtividade, porque o preço está alto, e depois de 1, 2 anos, então o efeito chicote em agrícola é maior. Então, se eu fosse apostar que o commodity vai cair, eu apostaria que o agrícola daqui 1 ou 2 safras pode cair. Mas aí quando você pega algumas outras metálicas, essas não tem razão para cair. Você vai falar lítio para bateria, várias outras commodities, assim, o ambiente mudou. E então eu acho que não necessariamente commodity cai de preço. Mesmo que caiam, na inflação, eu acho que o impacto vai ser frustrante. Eu acho que vai ser pouco, porque a questão é fiscal. Agora, eu ia falar uma coisa aqui agora. Essa coisa de inflação, commodity cai, essa coisa de modelo, eu cada vez acredito menos em modelo, sabe? Nós estamos num mundo sem precedente, não tem mais como fazer modelo. Você pega o preço do dólar, 3,95, era um ambiente, era um termo de troca, era uma velocidade de circulação de moeda. E quando eu estava no Banco Central e o pessoal apresentava lá os modelos de câmbio, aí eu fazia a mesma pergunta que vocês fizeram para o João. O que tem nesse modelo? E
tudo muda tão rápido que os modelos ficam defasados. Eu acho que o Brasil está em outro momento, acho que o mundo está em outro momento. Olhar para o modelo, acho que o modelo te ajuda a pensar um pouquinho, olhar, vai nessa direção, vai ter que tomar cuidado para não comprar valor de face. Porque e realmente nós estamos passando por um mundo sem precedente. Isso, e até naquela época de 2008, 2009, teve um livro muito legal que saiu que fala, is this time different? Né? Todo mundo fala, aí virou a expressão, dessa vez é diferente, dessa vez é diferente. Porque você sempre falava assim, não, essa vez é diferente. E não era. Agora é. Agora é bem diferente. O que está acontecendo nos últimos 10, 12 anos é bem diferente. Então os modelos, acho que tem que tomar muito cuidado, os modelos não funcionam mais. Os modelos têm que ser muito ajustados. Priscila, aqui o próprio Reinaldo falou que nós temos uma situação de superávit fiscal, e isso está relacionado muito mais à inflação do que necessariamente a um esforço fiscal por parte do governo. Você pode explicar para o pessoal como é que isso funciona? Porque outro dia, até tendo uma conversa com um empresário da área de tecnologia, ele estava elogiando o esforço fiscal do governo quando o superávit não é bem assim, é muito mais um reflexo da inflação que impacta os tributos no início do que qualquer outra coisa. Dá para você explicar melhor para eles? Claro. Você tem, enfim, dois movimentos que influenciaram na arrecadação desde do pior momento de pandemia para cá, né? Um foi recuperação de atividade e as empresas vendendo mais, produzindo mais e, enfim, contratando mais. Então, você tem esse aumento de volume, de fato, de tributos pagos por conta de ambiente de atividade melhor, né? O outro efeito é esse efeito preço, né? Se o preço está mais caro, você paga mais tributo também. Então, você tem esse efeito de inflação muito forte, que acaba gerando uma surpresa com a arrecadação, que eu acho que é o que a gente vem observando desde o momento do pior momento da pandemia. E nesse ano especificamente tem surpreendido muito o mercado esses números de arrecadação, o quanto que o governo tem conseguido arrecadar de impostos federais, estaduais, né? A gente viu alguns estados que estavam ali no gargalo, né, antes da pandemia, no pós-pandemia, ou não tem pós-pandemia ainda, né? Durante a pandemia tiveram algum fôlego, né, por conta desse aumento de arrecadação. Eu acho que esse efeito ele é importante para a gente gerar essa arrecadação, mas os gastos continuam ainda muito pressionados e estruturalmente pressionados, né? A gente fala de pegando, por exemplo, o governo federal, cerca de 5% só de dívida tem de arrecadação, de dívida, tem possibilidade de você fazer algum tipo de reajuste, né? A gente tem funcionalismo para pagar, tem de gastos do governo, falei tudo errado, então vou começar de novo. A estrutura de gastos do governo tem uma estrutura muito rígida, então a gente tem cerca de 5% hoje só de possibilidade de não pagamento. Então essa é a grande questão de daqui para frente, de se manter isso, e a dificuldade, né, como eu coloquei antes, de mudar essa estrutura tributária, principalmente em termos de redução de carga tributária, vem por conta de gastos e não necessariamente por conta da receita que o governo está recebendo recentemente, que tem vindo bem, sim, verdade. Tem um ponto interessante que eu acho que a gente podia discutir, que é o seguinte: as perspectivas, pelo menos as previsões de crescimento da economia, são tanto quanto modestas para esse ano. Só que São Paulo está vivendo, pelo menos naqueles chamados sinais exteriores de percepção aí, a gente vê que a economia aqui na cidade está crescendo. Aqueles sinais clássicos do tipo o trânsito muito pesado, apesar dos preços da gasolina, shoppings lotados, restaurantes com lotação, fila de espera. Como é que a gente explica a economia rateando nacionalmente, mas aqui a gente tem um bolsão muito forte?
Você pode começar, Priscila? Eu acho que não só a cidade de São Paulo, né, mas talvez o estado de São Paulo como um todo. A gente tem um estado muito diversificado, o estado mais diversificado da economia brasileira, claro, mas a gente tem um foco muito forte, por exemplo, em construção imobiliária, né, e a cidade de São Paulo mais ainda, né. Então, quando esse segmento vai um pouco melhor, você acaba tendo essa percepção de desempenho mais forte. O setor de serviços, que é concentrado em grandes metrópoles, né, também traz essa percepção de que no momento de reabertura da economia, de procura por hotéis, a procura por restaurantes, a procura por lazer, por cinema, enfim, de que as coisas estão voltando a ficar cheia, né? Então, acho que a composição setorial, acho que faz grande diferença quando a gente olha para a cidade de São Paulo e para o estado de São Paulo. E principalmente esse fator de construção civil, que segue bastante resiliente, apesar de todo aumento já, todo aperto de ciclo monetário que a gente teve, e que é um setor bastante dependente, né, de financiamento, tanto ao produtor, né, tanto à incorporadora, à construtora, quanto ao mutuário final. Então, um segmento resiliente no momento de aumento de juros e de percepção de crescimento que deveria ser mais moderado, a gente acaba tendo esse sentimento de aquecimento. Aliás, a gente fala, as projeções de PIB são bastante modestas, perto do que a gente viu recente, né, no ano passado e tudo, mas o mercado há um ano atrás, ou talvez um ano não, talvez uns 9 meses, 8 meses atrás, discutia, embarcava, pelo menos na discussão, de possibilidade de recessão esse ano. Então, a atividade no Brasil como um todo está vindo, sim, melhor do que se imaginava, né? Então, um crescimento de 1,5% com 2%, que é o que o mercado tem mais ou menos, o que a gente tem também, foi uma grande surpresa, né? O mercado chegou a cotar ali 0,5% de crescimento de PIB, 0,5% é muito próximo de zero, que é muito próximo de negativo, né, para a economia brasileira, ainda mais dado o caminhão de juros que foi que o Banco Central subiu. E se a gente tivesse de antemão lá atrás que o Banco Central teria que subir a Selic ao patamar atual, provavelmente a gente falaria em processo recessivo. Então, na verdade, a gente tem tido esse desempenho mais forte. Nossa leitura é que o mercado de trabalho está vindo muito bem, né? Assim como nos Estados Unidos o mercado de trabalho foi o grande impulsionador de consumo das famílias, né, de PIB americano, aqui no Brasil a gente está tendo isso, e o mercado de trabalho segue muito, muito resiliente, apesar dessa restrição monetária que a gente está tendo na economia brasileira. Agora, como é que a gente pode compatibilizar isso com... Como é que o mercado está tão resiliente se tem uma taxa tão alta de desemprego? A taxa de desemprego tem recuado, né, bastante já. A gente está falando aí de uma taxa já mais próxima do que a gente considera neutra. É difícil a gente calcular o que é o neutro, né, mas na economia brasileira como um todo, seja juros, taxa de desemprego, algo do tipo, mas a gente vê um crescimento muito forte de população ocupada, uma população ocupada que ela é formal, diferente de ciclos anteriores que a gente tinha uma informalidade crescendo mais do que o formal. O formal traz mais garantias, né, para financiamento, por exemplo, traz salários maiores, enfim, tem todo um ambiente diferente, e a gente viu, né, os dados do Ministério do Trabalho de população empregada com carteira assinada subindo muito e trazendo uma geração muito forte de emprego. O ano passado, se eu não me engano, na economia brasileira como um todo foram gerados mais de 8 milhões de empregos, né, de vagas. Lembrando que, claro, no ano anterior, né, em 2020, a gente tinha tido demissão. Esse ano a gente está falando de alguma coisa como uma geração de 3 milhões e meio de pessoas. E aí, tanto informal quanto o mercado de trabalho formal. Então, a resiliência vem daí. Tá? Dessa dinâmica talvez um pouco diferente dentro da própria estrutura de mercado de trabalho. Os salários ainda estão muito abaixo do pré-pandemia, é verdade, mas se a gente pegar os últimos 3 meses, até o salário médio tem subido. Então,
reflexo de inflação também, é verdade, né? Que a gente tem os reajustes de salariais bastante atrelados à inflação, mas em termos reais também estão subindo. Então, acho que é um ponto importante para a gente colocar que essa massa de salários, principalmente nos últimos 3 meses, tem sido positiva para a economia brasileira e tem trazido uma dinâmica diferente e surpreendido o mercado em termos de atividade econômica, principalmente para o setor de serviços e o varejo. João, você acha também que a economia pode chegar ao final de 2022 num resultado melhor do que as previsões do início do ano? Eu acredito que sim, porque o segundo semestre sempre surpreende a gente, né? Meu pai tinha uma brincadeira que ele dizia que passava a Corpus Christi, chegava o Natal, né? Tão rápido que passa, né? E uma das coisas que ele falava é que nessa velocidade a gente produz mais. Então, o segundo semestre, normalmente, ele surpreende a gente com algumas coisas que a gente não espera. Eu acredito que a gente deve ter um PIB um pouco melhor. Não há nada estrondoso, nada barulhento, mas a gente deve ter um resultado melhor. Esses sinais que foi comentado, eles demonstram exatamente que a coisa não está tão ruim, vamos chamar assim. Tá? Por outro lado, a gente sente a inflação, Acho que o grande problema aqui, acho que o Reinaldo comentou um negócio interessante, que é o que a gente tem discutido muito lá na Travelex, os modelos atuais não servem mais para parâmetro. Infelizmente, essa é uma realidade. E os modelos que estão sendo propostos ainda não se firmaram, né? Então, tudo quando a gente olha o PIB, olha dólar, olha inflação, olha qualquer coisa, né? Qualquer segmento da economia, a gente fica em dúvida, porque não é o que a gente vê na prática quando a gente testa, né? Então, isso tem sido um dilema grande. O divisor de águas da humanidade, eu acho que foi a pandemia, e ele está nos levando a repensar uma série de coisas. Então, voltando à sua pergunta, eu acredito que no segundo semestre a gente pode ser surpreendido com coisas melhores, números melhores e números que vão fazer com que a gente respire um pouquinho mais. Reinaldo, dá tempo nesse segundo semestre, com essa eventual melhora, de ter alguma interferência no resultado das eleições? Silêncio revelador. Assim, eu confesso que sobre eleição não estou nem falando, porque ficou muito polarizado e muito chato. Mas eu concordo com o João que o tempo passa rápido, né? Como passa rápido. Mas eu acho que o segundo semestre não vai ser bom. Acho que vai ser muito ruim. Acho que o primeiro tri foi muito bom, no Brasil foi excepcional e surpreendeu, e é por isso que a gente revisou 2022 para 1,5, 1,60, talvez. Mas 2023 vai ser ruim, eu acho. E já começa nesse segundo semestre? Já. O aperto monetário começa agora. Ele tá começando agora. Aquele lag que tem, né? Começou em novembro, mais ou menos, a ficar realmente a taxa de juros contracionista. Então, acho que o segundo semestre vai ser bem ruim. Então, assim, na verdade, até para a eleição, acho que não vai ser bom. Acho que a gente vai chegar na eleição com a atividade piorando. Bom, atividade piorando e economia em queda é um sinal ruim para o governo. Porque o que você estava falando, que a gente, na nossa bolha aqui, a gente sai, restaurante está cheio, trânsito, né? Mas o que estava segurando no Brasil e nos Estados Unidos é o consumo, é o consumo do indivíduo. Talvez porque tenha tido muito fiscal lá em 2020 e 2021. Nos Estados Unidos virou e aqui também. Só que virou pouco. Eu tô arriscando aqui dizer que essa é uma tendênciazinha. Mas o retail sales começou a cair lá e aqui. Então, eu acho que o segundo semestre não vai ser bom, não. Priscila. Eu tenho a visão, talvez não o segundo semestre inteiro, mas pelo menos o quarto trimestre, a virada, né, de 22 para 23, o cenário tende a dar uma virada de fato, né? Faz sentido quando a gente pensa nesse aperto de política monetária que é defasada e que vai colher os seus frutos, né? Assim se espera, para desacelerar a demanda
e aí tenha o efeito de desaceleração da inflação, porque se a gente não colhe os frutos, a gente vai precisar de mais juros na frente para que isso aconteça, né? E risco de, eu vou colocar a palavra recessão, porque tem se discutido mais recentemente, não uma recessão clara, talvez, clara no sentido de 2 trimestres consecutivos de queda, sim, mas se discute há um aumento da percepção de risco de recessão no mundo, nos Estados Unidos, inclusive, para 2023, que seria o fruto desse aumento de juros, de política monetária, né, de política monetária contracionista, né? E efeito riqueza também, né? Que as bolsas recuando, no Brasil talvez um pouco menos, mas no mundo isso é muito importante também para trazer o consumo para baixo e colocar a perigo, né, esse cenário mais recessivo. Então acho que é uma virada assim, de ciclo que a gente vai ter aí mais para o final do ano na nossa leitura. E nesse final do ano, João, você acha que o dólar vai se manter nesse patamar de 5,10, 5,20? A gente tem trabalhado com essa expectativa, mas a gente tem sido bem cauteloso, como eu já comentei, tem trabalhado com ciclos mais curtos de avaliação, porque não dá para fazer uma previsão. Hoje, longo prazo é 15 minutos, né? A gente tem que ter muita cautela, porque qualquer coisa pode acontecer, né? Então, a gente tem trabalhado com esse nível de taxa pelo menos para os próximos 60 dias. A gente acha que isso é confortável. Reinaldo, esse nível de taxa aí, 5,10, 5,20, faz do real uma moeda forte, fraca ou média? Eu acho que o real é uma moeda fraca. Mas que pode enfraquecer mais, mas eu acho que... E existe economia forte com moeda fraca? Quando ela vai fortalecendo, a moeda vai junto, né? Ou seja, se ela continuar enfraquecendo... É um sinal de que está precisando mais ajuda. Dentro desse cenário que a gente está vivendo, quando a gente tem uma economia que pode ratear aí no final do ano, e a gente tem uma situação na qual o candidato que lidera as pesquisas já declarou que vai trabalhar contra o teto de gastos públicos. Isso aponta um déficit fiscal razoável para 2023, né, Priscila? Ou não? Déficit fiscal? Eu acho que é razoável daqui para frente. A gente não tem reversão desse quadro. Essa é a grande dúvida, e eu acho que o que está sendo discutido mais recentemente de PEC, de combustíveis e tudo mais, também tem um impacto negativo para a gente pensar em arrecadação e, enfim, funcionalismo, talvez ter reajuste ano que vem, tudo isso traz um cenário de déficits fiscais, sim. E necessariamente déficit fiscal significa inflação ou não? Eu acho que, assim, você tem duas forças que controlam ou que coordenam, ou deveriam coordenar, né, juntamente, a demanda agregada. Uma delas é a política monetária, que é subida de taxas de juros ou outros instrumentos, e você tem política fiscal, que pode ser expansionista ou não. O que a gente tem visto, né, é o efeito, a política monetária tendo que ter juros mais elevados, talvez porque a política fiscal não vai na mesma direção. A gente já teve isso no passado, e isso significa que a inflação cede, mas ela cede menos do que deveria, dado esse impulso fiscal, né? Então você tem essas duas forças atuando em frentes diferentes, e fica mais difícil de você trazer essa inflação para baixo. Então a gente tem aqui um consenso de que 2023 vai ser difícil do ponto de vista de performance da economia. A questão é saber exatamente quando essa dificuldade começa. Se é logo no final do ano, se é um pouco mais para o meio do segundo semestre. Enfim, precisamos nos preparar para essa virada de maré. Bom, nós vamos ficar por aqui nesse primeiro painel.